Para mim foi quando a primeira vez que eu vi isso, o que será senso de agência, né? Mas é fácil. Senso de agência é o seguinte, é a sensação que você tem que você que está fazendo, você que está pensando, você que está sendo. Isso é senso de agência. Em neurociência se estuda isso. Às vezes o indivíduo não percebe que ele está sendo ele mesmo e se perde, então não tem um senso de agência. Nós vamos falar da Páscoa, cultura e senso de agência. E vamos falar com bastante profundidade. Então, quem tem o senso de agência tem eu sou quem faz. Eu sou quem decide. Tu tem essa sensação interna dentro de você. Eu sou quem faz, eu sou quem decide. Quem não tem esse senso de agência vai sendo moldado por algo sem saber por que está fazendo, sem saber por que está decidindo, sem saber por que está crendo, sem saber por que está sendo, né? Então é uma perda muito grande. E nós vamos falar bastante, vamos entrar em zona 3, mas vamos falar um pouquinho de Yan Hami. Lembra que eu falei para vocês que o bebê ele começa a imitar os adultos? Essa imitação vai imitando costumes, a tradição, o hábito, as crenças, a fé, aí cai na fé cega ou que eles chamam de fé de alta performance, tá? Então você tem a fé cega e tem a fé de alta performance. A fé cega é quando você realmente agora perde o senso de agência. Você é o que acredita e não sabe por que acreditou. Vamos tentar chegar aí. Então, você vê que é um tema sofisticado. O nosso objetivo é levar você a uma certa sensação de liberdade, uma sensação de bem-estar. Se eu não estiver conseguindo fazer isso, é porque estou errando na minha maneira de abordar o tema. Então, a abordagem que nós queremos é Páscoa, cultura, senso de agência, levar você a um bem-estar. Melhor, a Páscoa é um ritual cristão. A Páscoa é um ritual cristão que é mais ou menos na primavera. Como ela é foi feita com o objetivo mais olhando para o polo norte, hemisfério norte, então fica na primavera. Quem está no hemisfério sul já está em um período diferente, né, outono, não é primavera. E a Páscoa é equinócios. O dia e a noite fica meio parecido, o tempo são iguais. Lembra que tem os solstícios, que são ou a noite fica muito comprida ou o dia fica muito comprido, tá? Então, e o equinócio, os dois tá igual. Nessa Páscoa que nós temos, que veio para o continente americano, ela veio aqui, não foi num vazio cultural, existencial. Aqui existia um monte de rituais de passagem. Aqui no continente americano existia passagem, existia rituais relacionados com as colheitas, muitos rituais de várias civilizações. Então, a Páscoa, ela veio de alguma maneira, veio encobrir, veio esconder, veio soterrar esses rituais e cancelar os rituais antes que estavam no continente americano. Tá. E cancelou, realmente a Páscoa cancelou. O Natal cancelou, a Páscoa cancelou, então você tem o Natal também é um evento muito forte, que é um solstício, e ele é muito forte, esse evento, e também cancelou os rituais que eram de solstício. E agora nós estamos falando de equinócios, Páscoa é o equinócio. Mas a Páscoa, ela junta pessoas com um objetivo em comum. Evidentemente que nossa Páscoa tem um teor mais cristão. Mas nesse mesmo período existem outros movimentos fora. Em Israel, né, os judeus ele vai ter um movimento diferente do cristão. Apesar de muito cristão achar que Israel aceita Cristo e em algum momento vai aceitar Cristo, isso nunca vai ocorrer e não tem verdade nenhuma. Israel não aceita, não aceitou e não aceitará Cristo. É uma coisa que é diferente. Os rituais deles são diferentes. Os rituais de Israel são diferentes. E os rituais dos cristãos buscam a Páscoa. Evidentemente que a política incorporou desses rituais e faz com que os super ricos modulam os pensamentos dos pastores e padres, modulam, e faz eles voltarem em quem eles querem. Então, veja só, mas não é o que nós vamos falar hoje. A Páscoa tem um ritual de juntar pessoas e um objetivo e uma informação. Isso é importante, isso é bom, tá? Eu sei que ela veio e soterrou os rituais ameríndios, tudo bem, mas nós vamos falar do objetivo.
todo mundo está pensando na Páscoa, é o chocolate, é alguma coisa relacionada o Ramos, o dia de Ramos. Lá em Israel foi proibido fazer o domingo de Ramos, a missa e tal, porque não querem mais que faça isso, para você ver que Israel não tem nada a ver com o cristianismo. Mas esse ritual é importante, é uma semana de ritual, tá? É da Sexta-feira da Paixão e tal, tudo bonitinho, representando, às vezes falando de saída do povo do êxodo, tem um monte de simbologia cristã. Mas o que é importante? Juntou. Nós temos informações em comum para várias pessoas. Páscoa, momento de Páscoa, chocolate. Sei que tem um apelo de comércio. Tudo bem, mas é uma informação, é um estímulo em comum a todos. Então nós temos um corpo território, nós temos uma sensação de sermos junto um só. Jivasa, é que eu falo. Ou a gente, estamos juntos. A gente faz, a gente tá bom, é essa a ideia. E a Páscoa nós estamos falando disso. Só que acontece o seguinte, nesse momento de estar junto, você pode estar sendo levado sem senso de agência. E aí que nós vamos falar da Páscoa. Muito forte, tá? Quando você era bebê, você começou a imitar, e você começou a imitar também palavras que eram faladas. E você tentou falar palavras. Cada palavra era falada para você num contexto. Na cozinha, na sala, no banheiro, em algum lugar tinha um contexto que essas palavras eram faladas para você. E essas palavras representavam um contexto, representava aquele espaço onde você estava, aquele cheiro, aquela harmonia, aquele som, aquelas necessidades que você tinha também. É um contexto. Então, cada palavra tem um contexto e ela lembra o contexto. Olha só. Enquanto uma palavra está lembrando o contexto, você vive o contexto. As palavras vêm, você vive aquele contexto, que essas palavras lembram o contexto. Então, a palavra é uma ferramenta. A palavra é uma dica para você buscar o contexto onde ela entrou no começo. Você junta um monte de palavras, dá frases, dá parágrafos, e sempre tem uma ideia, sempre tem, como diz o Marcos Maia, todo parágrafo tem sempre uma semiótica, uma única informação. Um montante de palavras gera um contexto diferenciado. Qual é o grande problema? Em algum momento, o verbo se fez carne. Essa é uma frase bíblica representando Deus no princípio, que era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas nós vamos colocar outra hermenêutica, outra exegese para isso. Nós vamos colocar uma analogia para você. O verbo se fez carne. Quando o verbo se fez carne, a minha ideia que eu estou querendo passar para você é que palavras, de alguma maneira, encarnou em você. Palavras, de alguma maneira, o verbo está vivendo a sua carne. Não é mais você, o senso de agência acabou. Não sou eu mais que decido, é a minha palavra. Eu deixei de ser um eu independente com livre-arbítrio para ser um eu cristão, um eu homem, um eu mulher, um eu ateu, um eu islâmico, um eu budista, eu defino ser a palavra. Então a palavra encarnou. E se a palavra encarnou, o meu senso de agência acabou. Eu deixei de ser eu. Eu deixei de eu sou quem faz, porque a palavra que eu deixei encarnar no meu corpo é que está movendo minha carne agora. Então a carne agora ela está sendo movida pela palavra, porque o verbo se fez carne em você. Tá, isso é de todo mal? Não. Ocorre isso. Quando você vai fazer alguma coisa, às vezes você coloca um propósito dentro de você. E esse propósito você coloca algumas palavras, algumas normas, e você vai nesse propósito. Mas quando você termina de fazer, você tira essas palavras e volta a ser o corpo sem esse propósito, sem essa atenção. Notou? E a Páscoa pode impor uma atenção para você. Na Páscoa, evidentemente, você está com cânticos, com rituais, com orações, com comidas, com um monte de coisas, tá? Mas acontece o seguinte, a partir do momento que a palavra, uma crença, uma promessa, um medo, uma culpa, uma esperança ou uma tradição, quando ela incorpora no seu corpo,
É o medo que controla a sua carne, é a tradição que controla a sua carne, é a sua crença que controla a sua carne. E você perdeu a agência, perdeu o processo de ser, de sentir-se. E a Rami era isso. Você começava a imitar, imitava a palavra, imitava o comportamento, imitava gestos, imitava hábitos. Aí começou a ter crença. Beleza, ainda na crença você vai, será que é isso? Será que não é? Olha só, você tem a metacognição. Será que é? Será que não é? Aí você entra na fé, depois da fé, a fé já, não, é isso mesmo, vamos lá. Mas a fé cega não questiona mais. A fé cega é o verbo se fez carne. E agora você não questiona mais essa e essas coisas, porque são inquestionáveis. E nesse momento e nessa área, você simplesmente perdeu o livre-arbítrio. Né? Perdeu. Se é que a gente tem o livre-arbítrio, aqui constata a perda do livre-arbítrio, porque nesse momento o verbo se fez carne, você não questiona mais isso. Se não questiona mais isso, você não tem liberdade de questionar isso, evidentemente. Então, é essa ideia que nós estamos falando para você, a Páscoa, a cultura e o senso de agência. Como que essas coisas elas entram? Como que elas penetram em você? A Páscoa ela vem, ela não ocupou vazios aqui ancestrais. 3.000 anos atrás, alguma coisa, não tinha Páscoa no continente americano. Ela substituiu e reescreveu, ela mudou o processo, tá? Ela disciplinou, ela templos sagrados queimou. Então, e coisas que já existiam. Então, veja só, ela veio e substituiu algo. Ela, como um ritual religioso, continua. Nós precisamos de rituais. Ela continua boa. É um ritual bom. Mas ela, sem senso crítico, te tomou o livre-arbítrio. Então, o ritual religioso cristão, sem o senso crítico, você perdeu o livre-arbítrio. O que seria a Páscoa? Juntar comunidade. Vamos lá, é uma nova coisa. Olha só, passamos tempos amargos, né? Tempos de aflição, tempos de escravidão, e agora uma liberdade pode ser isso. Então, todo um ritual, mas todos juntos, tentando fazer com essa coisa que agregue bastante. Mas ela não pode passar a ser, sabe, uma palavra, uma crença, uma promessa, um medo, uma culpa, uma esperança, uma tradição trancando em você. Entende? Não. Você tem um senso de agência. Você é um ser livre que opta em festejar a Páscoa, em comprar o chocolate, ir para a igreja cristã, protestante, não protestante, pentecostal, que seja, católica, vai. E você curte a tua Páscoa, mas curte uma Páscoa com os teus rituais, não na zona 3, não com algum lugar com falta de senso crítico, de achar que aquilo é, sem ser questionável. Não, aquilo é para você acreditar e fazer, e cantar, e participar do ritual. Então, quando as palavras se incorporam em você, no corpo, ela deixa de ser apenas uma linguagem, ela vira postura, ela vira respiração, ela vira gesto, ela vira silêncio, ela vira canto, obediência, sofrimento, identidade. Entende? Isso é importante, porque a partir do momento que as palavras entram, um medo entrou e travou, uma palavra encarnou em você, o verbo encarnou em você, o verbo se fez carne, a frase se fez carne, a crença se fez carne. Nesse momento, a tua respiração mudou, a tua postura mudou, o teu gesto mudou, o teu silêncio diante de algumas coisas, dentro de, por exemplo, um homem batendo em mulher, você fica silêncio. É assim mesmo. Esse silêncio é parte já da tua nulidade, da tua falta de senso de agência. Porque a cultura já entrou, é assim mesmo, eu não vou me meter na briga de casal. Mas não é briga de casal, a mulher está apanhando. Não é briga de casal, é caso de polícia. Não, mas na minha doutrina e na minha ideia, isso a gente não se mete e tal, porque blá, blá, blá. É o senso de agência, porque na verdade uma palavra, algo, uma crença, uma tradição entrou em você. Uma promessa, um medo, uma culpa entrou em você, mas agora essa culpa está vivendo você. Essa palavra está vivendo você. Esse verbo se fez carne em você. E o senso de agência se acaba.
Você é um ser vivo em natureza. E se você... Como que a gente consegue pensar isso de uma maneira diferente também para chegar no teu raciocínio? Mas no raciocínio, com o processo de metacognição na zona 2. Por exemplo, eu sempre falo para vocês, sempre procurem na hora de você tentar processar informações religiosas, ideológicas, respira profundamente, mas longamente, o máximo que você pode, distensiona e solta o ar devagar. Então, se a expiração, quando você respira longamente, e se a expiração está maior que a inspiração, e a inspiração lenta, e solta o ar bem devagar, quando você solta o ar devagar, existe uma variabilidade da frequência cardíaca. Quando existe variabilidade da frequência cardíaca, o seu senso crítico é melhorado. Você está na zona 2. Se você está na zona 2, tira as palavras e verbos da tua vida. Tira o eu sou homem, ou eu sou mulher, ou eu sou cristão, ou eu sou ateu, eu sou alguma coisa. Tira fora. Você é um ser vivo. Agora está nessa linha religiosa ou naquela linha religiosa, você respeita as outras pessoas e você vai entrar com um processo de metacognição. Olha, essa linha religiosa é isso, mas eu, para mim, posso melhorar aqui e ali. Não é uma melhoria para eu pregar para o outro, para eu convencer o outro. É para o meu bem-estar e de quem está próximo de mim. Então eu faço um processo de descompressão. Eu faço um processo de voltar a ter o senso de agência. Repetindo. Senso de agência. O que é isso? Eu sou quem faz. Eu sou quem decide. Você sente isso quando está decidindo, você sente isso quando está fazendo. Eu não estou fazendo por pressão dos meus pais, dos meus filhos, do política ou religiosa. Sou eu quem decido isso. E se é você que decide isso, é muito simples. Pega você agora, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 20, 15 anos. Se você tivesse nascido numa cultura que era totalmente islâmica, a tua crença era islâmica. E nesse mesmo momento, eu ia falar para você, olha só, o Islã entrou em você, ele virou palavra, ele roubou a tua carne, e você agora está numa crença islâmica, ou você está numa crença budista, ou você está shintoísta, ou você está na crença tal, porque as palavras roubou a tua carne, roubou a propriocepção e a interocepção, roubou a tua mente. As palavras se fizeram carne em você. O verbo se fez carne, e você perdeu a sua agência. Você perdeu o ser que você é antes da cultura que você está. E é esse ser que vai te trazer o bem-estar. É esse ser que vai te desenvolver no senso crítico de algumas coisas. Olha, eu estou pensando assim, mas cara, eu estou nessa cultura. Puxa vida, é Páscoa, vamos lá, é um bom momento, é um chocolatinho, vou levar um chocolatinho, tá tudo bem. Mas você não vai se entregar nas palavras, você não vai se fechar nessa coisa que te trancou, que você deixou de ser por palavras. Você vai voltar um pouquinho mais na tua inocência. Lembra que eu falo para você sempre diferenciar a ingenuidade da inocência. A inocência é um abrir para possibilidades, abrir para novas expectativas, abrir para novos sensos de críticos mesmo, novas percepções de ser. Essa é a inocência. A ingenuidade é um já sei. A ingenuidade é essa religião verdadeira. Aqui eu estou. A crença que eu acredito é a verdade. Isso te dá um processo muito forte no teu cérebro, porque, às vezes, uma crença que você tem, um conceito que você tem, uma narrativa que você tem, ela é muito boa, porque a narrativa, ela basicamente, ela diminui essas coisas estocásticas, essas coisas, as indecisões da vida, o que vai ocorrer na frente. Às vezes, o que vai ocorrer amanhã, ninguém sabe. De verdade, ninguém sabe o que vai ocorrer amanhã. Isso pode dar essa incerteza do que vai ocorrer amanhã, pode te dar uma certa insegurança. E essa pequena insegurança te dá instabilidade. Então você adota uma narrativa, e essa narrativa faz com que você sinta menos variável no mundo. Por exemplo,
qualquer coisa que aconteça, você pode ter uma narrativa, é Deus que quis assim. Aí você faz alguma coisa, faz uma oração, faz algo, ora bastante para algo não ocorrer, e se algo ocorreu, é Deus que quis assim. Então você tem uma narrativa, e os processos da vida que são estocásticos, aleatórios, as coisas vão ocorrendo na vida, você acha que tem um certo controle, e você diminui a tua parte defensiva. Isso te dá um alívio, e você acha que está na verdade, pelo alívio que percebeu do corpo. Mas esse alívio você consegue alongando a expiração. Ele dá um alívio também. Porque quando você está ficando agitado e tenso durante o dia, a tua respiração vai ficar assim, curta e rápida. E curtinha, você entende? Vai ficar desse jeito. Mas se você pegar e relaxar, de alguma maneira parar, sentar e solta o corpo, sente o agora, o pé no chão, a cadeira, sente que você faz parte desse espaço que está em volta de você. Esse pertencimento ao espaço te dá um alívio. Eu não preciso da narrativa para ter esse alívio. Eu não preciso da narrativa para me sentir pertencente a algo. Eu sou pertencente a algo. E esse pertencimento te faz bem. A Páscoa, aproveita. Estamos aí. É Páscoa. Vamos ver. Cadê o chocolate? Sabe, você aproveita essa narrativa, aproveita e vai junto. Mas não é sendo ela. É para um fazer, para um falar com os amigos, para o celebrar a tua religiosidade, deixar que o outro celebre a religiosidade dele ou dela, e você celebra a tua religiosidade sem problema nenhum. Então, você vai abrindo mais dentro da tua cabeça um aspecto, calma aí. O que eu sou sem palavras? Sem precisar em palavras para me definir ou definir o outro. Um ser vivo, que busca o bem-estar. Entende? Esse caminho é um caminho do religar, é um caminho de você se encontra além de sua cultura. Você se encontra com você mesmo. Você tem um senso de agência e você escolhe agora um caminho, outro caminho. Evidentemente que você vai escolher uma narrativa para um fazer. Você vai escolher uma crença para um fazer. Você vai escolher uma fé para um fazer. Um andar de bicicleta, um pular, um trabalhar em algum lugar. Mas você não vai ser a fé. Você escolhe ela para um fazer. Você não vai deixar que o verbo encarne em você. Você vai usar o verbo, vai usar as palavras como ferramenta, como uma tesoura, como um lápis, como um papel, como algo para atingir um objetivo que você quer. E não vai ser a palavra, você não vai ser o verbo. Então, essa é a ideia que eu queria passar com vocês de Páscoa, cultura e senso de agência. Você é muito mais do que você pensa que é. Você é um ser vivo, você é representante do planeta. Ah, mas eu sou empregado. Esquece da situação atual, de quem está na frente, liderança e tal. Não, você é o representante do planeta. Ok, estou com dificuldades financeiras, isso e aquilo, ok, tá bom, estou batalhando, estou trabalhando, estou ganhando. Sim, mas eu não estou me reduzindo. Eu soube esses dias que na Polícia Federal foram encontrar uma menina que foi mandada embora dos Estados Unidos, e a Polícia Federal, o agente, eu não vi o relato inteiro, o agente chegou para ela e falou assim, menina, levanta a cabeça, o que fizeram com você não é para você aceitar, não é para você deixar o verbo encarnar em sua carne, não é para você se reduzir a ser o que fizeram com você. Você é mais. Você é mais. Independente do que fizeram com você. Independente das memórias que você tem. Independente dos traumas que você tem, da culpa que você acha que tem. Porque boa parte da culpa foi colocada, não é que você tem. É uma culpa colocada para você obedecer determinadas coisas. É uma culpa colocada para você fazer determinadas coisas. E normalmente esse fazer está beneficiando poucas pessoas. Não é todos nós. Entende? Então, quando esse policial fala para ela, levanta a cabeça, esquece o que fizeram com você. Tá? Vem nos Estados Unidos, acha que é liberdade, liberdade. Os Estados Unidos é muito complicado para algumas pessoas e realmente dá uma sensação de humilhação. Então, sai dessa, abre a cabeça. Opa, sou um ser vivo. Ninguém é superior, ninguém é inferior. Tamo junto. A gente consegue, a gente faz, a gente é. A gente é boa gente. Então, é nessa jogada. Errei, cara, vou lá.
Vê, paga a culpa, vê o jeito. Errou, tá culpado, vem lá, se conserta, se corrige, arruma, levanta a cabeça, vamos de novo, estamos juntos de novo. Você entende? Então, quando você coloca que você não deixa que as palavras encarnem você, que o verbo encarne em você, você mantém o senso de agência, de ser vivo. E adota frases, crenças, hábitos, você está adotando. O hábitos, crenças, você pode trocar depois. Você adotou para um fazer, não para um ser. Então, é isso que eu queria deixar com vocês, essa liberdade. Você é mais. Você é a pura transcendência. Quando você busca alguma coisa fora do teu corpo, quando essa busca, às vezes foi colocado uma busca em você, foi colocado um medo em você, foi colocado uma ideia de você tem que ter esse tênis, esse óculos, essa coisa, eu tenho que ir para Paris, eu tenho que ir para tal lugar para eu ser. Não, você é. Sendo, você faz as coisas. Mas você busca um ritual, uma crença, um juntar as pessoas, um conversar com a família, com os amigos. Essas festas religiosas são fantásticas. Um caminhar junto, um caminhar ir lá numa procissão. Já caminhei em algumas procissões. É a coisa mais linda que tem. É isso, é festa religiosa. Mas eu não me perco ser a festa. Eu participo da festa. Eu me beneficio da festa. Eu me sinto bem estando junto com outras pessoas. Nesse jivasa, nesse se perceber ser comum a todos. Pessoal, boa Páscoa para todo mundo, se cuida, se preserve e sempre busque ter mais esse senso de agência. Entenda que o senso de agência é você decide, eu sou quem decide, sou eu quem faz. Ninguém mandou para mim. Que ideia que você tem que é tua? Que é original, que não foi passada pelos teus pais ou pela cultura, é tua. Essa ideia é o senso de agência. O que você está fazendo que é você que faz, você? Olha, eu não estou fazendo porque eu veio o dinheiro, porque isso, por aquilo. Não, você faz porque eu decido fazer. Entende? Esse senso de agência. Aí você controla a tua vida. Não é uma demanda imposta de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque é o senso de agência. E o senso de agência é perdido com algumas palavras ou algum verbo que é encarnado em você. E aí o teu corpo fica tensionado, ou na interocepção, ou na propriocepção, e você começa a viver em função das palavras, viver em função das crenças, viver em função da causa que não é tua. É uma causa cristã, é uma causa budista, é uma causa do partido PT, ou PL, ou sei lá qual partido. É uma causa que não é tua. Você vai viver uma causa que não é tua. Você vai deixar a tua carne viver aquilo que não é você. Um monte de gente está assim. Perde o senso crítico, a respiração fica curta, vira uma maquininha em função de uma ideologia ou de uma crença. E deixou de ser. Porque você é carne, você é sangue, você é osso. Você é muito mais do que pensa que é. O pensar é uma redução de ser, inclusive. Você pensa para não fazer, para ganhar mais, para estudar, para fazer. Mas não é para se perceber ser o que pensa. Pensar é palavras. Palavras são ferramentas. Você usa ferramentas. Você usa as palavras. Você não é as palavras. Você não é o verbo. Você não é a palavra. Você é mais. Você é carne. Você é osso. Você é sangue. Você é vida. Você é mente. Você é a vida que pulsa no teu corpo, que reproduz milhares de células reproduzindo o tempo todo no teu corpo. Isso é você, um fluxo divino, inteiro, forte. É a Páscoa. É uma sensação maravilhosa de ser, de viver, de estar pronto, de estar vivo, mas com esse senso fundamental. Sou eu quem faz. Sou eu que decide. Não são palavras colocadas na minha cabeça ou verbos enfiados na minha carne. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso. E não preciso de aceitar essa crença ou aquela crença, essa fé ou aquela fé. Eu vou. Eu uso crença e uso fé, mas sou mais. Um grande abraço. Até a próxima quarta-feira.